Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal 1, professor Matheus Felipe de Castro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu quero iniciar com vocês agora o debate a respeito dos princípios do direito processual penal. E para falar deles, eu sempre começo pelos sistemas processuais penais. A definição dos sistemas processuais penais é importante porque redefine toda a forma de ver o processo penal que nós temos. E eu sempre digo que aqui nós nos localizamos dentro de dois grandes princípios, ou de dois grandes sistemas, que é o sistema acusatório e o sistema inquisitório. Há uma grande confusão nessa questão, porque, em geral, os professores de processo penal, pelo menos da vertente tradicional, acabam afirmando que, em determinado momento da história, existiu um sistema inquisitorial que, por evolução histórica, acabou se convertendo num sistema acusatório e que hoje nós não teríamos mais sistemas inquisitoriais atuando no processo penal mundial. Isso não corresponde à realidade. Essa é uma visão bastante antiquada dos sistemas processuais penais. Hoje nós enxergamos de uma maneira bem diferente, com critérios muito diferentes. Nós poderíamos dizer, inclusive, que historicamente o sistema acusatório ele surge anteriormente ao sistema inquisitório. Nós sabemos que se o sistema inquisitório apareceu mais ou menos na Europa por 1215, no Concílio de Latrão com o Papa Inocêncio III, o sistema acusatório apareceu na Europa, na Inglaterra, em 1166 com o Tribunal do Júri de Henrique II. Então vejam que há aí uma pequena margem de tempo, pouco superior a 70 a 80 anos, mas ele surge anteriormente ao sistema inquisitório, o sistema acusatório. E isso tem que ser levado em consideração. Na verdade, aqui nós estamos falando de sistemas que são adotados como estratégias políticas dentro de um jogo de poder. Mais ou menos por essa época, a Igreja Católica começou a sofrer grande contestação nos seus dogmas, os dogmas da Igreja Católica. E a forma de combater aqueles que contestavam os dogmas da Igreja Católica foi o endurecimento do sistema, a formação de um sistema de perseguição àquilo que se convencionou chamar de heresias, que toma a forma do princípio inquisitório. Então, o princípio inquisitório é uma forma de combate a um inimigo que contesta o meu poder. E foi a estratégia de poder adotada pela Igreja Católica naquele momento. Já Henrique II também sofria grande contestação por parte dos barões ao seu poder, mas ele toma um caminho diferente do da Igreja Católica. Ele acaba democratizando o poder, fazendo uma divisão de poderes com os barões para poder continuar no poder. Então é uma estratégia de divisão de poder, de perder os anéis para não perder os dedos. A criação do Tribunal do Júri, por exemplo, é uma forma de repassar a definição de uma condenação ou absolvição para os barões e ele ficaria incumbido, o rei, apenas de executar aquela sentença. Então o que eu tenho aqui são duas estratégias diferentes, duas formas de abordar um mesmo problema, uma mesma contestação. Uma via por um caminho ditatorial, autoritário, e uma via por um caminho de democratização, de desconcentração do poder. Naturalmente, nós acabamos sendo muito influenciados pela via autoritária que foi a escolhida pela Inquisição Católica. Somos o Brasil, país colonizado por Portugal, país de grande influência, né, no nosso. A Inquisição, sabemos, ela exerceu um papel fundamental, não apenas em Portugal, como na Espanha, na Itália, na Alemanha, ou seja, os principais países que originaram a nossa cultura ou que influenciam até hoje o Brasil teoricamente. Portanto, nós ainda somos muito devotos de um sistema inquisitorial. Durante muito tempo, inclusive, nós afirmamos que o nosso processo penal era um processo acusatório
porque aqui haveria a separação entre o juiz e o promotor, aquele que julga e aquele que acusa. Esse é um critério tradicional para fazer a separação entre o sistema inquisitório e o sistema acusatório. Mas ele é insuficiente. Com Franco Cordeiro na Itália, nós começamos a perceber que não bastava haver aí uma separação entre o órgão julgador e o órgão acusador, porque essa separação poderia ser apenas nominal, poderia ser apenas uma separação subjetiva. Então Franco Cordeiro nos propõe que o critério mais importante para que nós façamos essa separação é o critério da gestão da prova. A pergunta de quem gere a prova dentro do processo penal. Essa é a pergunta mais importante porque ela nos dá uma definição funcional, não apenas de separação subjetiva. Naquela da separação subjetiva, basta que haja um juiz e um promotor para que o processo seja acusatório. Na da gestão da prova, não, essa separação ela é insuficiente. É necessário que cada parte exerça funções específicas dentro do processo. O juiz observa e julga. As partes jogam dentro do jogo processual e produzem provas. Ou seja, sempre que o magistrado produzir provas, ele estará fazendo um papel que incumbe à parte. E, portanto, estará confundindo o sistema acusatório com o sistema inquisitório. Com esse novo critério que nos foi dado por Franco Cordeiro, foi possível perceber o processo penal brasileiro profundamente marcado por traços de inquisitoriedade, porque no Brasil o processo penal confere poderes muito fortes para o magistrado produzir provas, que no processo acusatório, conforme pensado, pelo menos em sua pureza, ele deve ficar totalmente no comando das partes. Eu poderia citar aqui para vocês alguns elementos importantes. Para abrir esse debate, o pacote anticrime, que foi aprovado agora em 2019, que alterou significativamente o nosso processo penal, ele acaba inserindo um artigo 3A que diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Esse artigo 3A ele surge nesse momento histórico exatamente porque se constatou que no Brasil o juiz interfere muito na produção das provas no processo penal. E era necessário colocar aí um limite a isso, um limitador. Então o artigo 3A tenta criar essa limitação para que cada parte fique no seu lugar. O juiz apenas observa e julga. As partes produzem provas. Isso se vê claramente em júris norte-americanos, onde essas funções são muito separadas. O magistrado americano, ele sequer chama testemunha à sala de audiência. O juramento, inclusive, de dizer a verdade, ele é exortado pelas próprias partes, não pelo magistrado. O magistrado fica em absoluto silêncio, apenas cuidando, presidindo aquela audiência e proferindo ao final a sua sentença. Mas tudo que for que disser respeito à prova, ele não interfere, é o jogo das partes. Já no Brasil isso não acontece, e é por isso que se define o nosso processo como profundamente inquisitorial. Mas embora o artigo 3A ele dê essa disposição, ele acabe definindo que o nosso processo será acusatório, que o juiz não poderá ter iniciativa de provas na fase da investigação, que não poderá se substituir à atuação probatória das partes, a grande questão que fica é o artigo 3A, que foi incluído pelo pacote anticrime, ele mudou a estrutura acusatória do processo penal, a estrutura inquisitória do processo penal brasileiro para uma estrutura acusatória? E a essa pergunta eu sou obrigado a responder que não. E por quê? Porque o que nós colocamos aqui foi uma bandeira, a bandeira da acusatoriedade, mas não modificamos os artigos que dizem respeito à inquisitoriedade no processo penal brasileiro.
Então, nós vamos procurar esses artigos no nosso código. E o primeiro deles é o artigo 156, que eu diria que é o coração do sistema inquisitorial brasileiro. Porque define ao magistrado, concede ao juiz poderes para produzir provas, para realizar um papel que incumbe as partes. Vejam, portanto, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício, pela sua própria vontade. 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e proporcionalidade da medida. E 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então nós dizemos que esse artigo 156 ele distribui o ônus da prova de forma desigual, porque ele diz que incumbe às partes provar a sua alegação, mas o juiz tem poderes amplos de produzir provas e, portanto, de realizar um papel que incumbe à parte, principalmente ao Ministério Público, já que no processo penal a grande responsabilidade pela produção probatória não é do réu, é do Ministério Público, porque a favor do réu milita o princípio do estado de inocência. Portanto, o réu poderia ficar inerte e, ao final, apenas alegar ali a ausência de provas, seria absolvido. Se alguém tem que provar no processo penal, esse alguém é o Ministério Público. E se o juiz realiza papel probatório dentro do processo, ele está subsidiariamente ajudando o Ministério Público, pelo nosso próprio sistema processual penal. Esse é um problema gravíssimo. O artigo 156 ele não foi modificado pelo pacote anticrime e, portanto, o coração do sistema inquisitorial continua presente neste artigo. Mas não é apenas aqui que nós vamos encontrar essa excrescência histórica, jurídica e política. Nós vamos encontrar em todo o processo penal, em toda a teoria da prova processual penal. Vocês podem observar, por exemplo, o artigo 209 do Código de Processo Penal, que confere ao juiz poder para ouvir outras testemunhas que não foram arroladas pela acusação ou pela defesa. Eu sempre brinco que as partes, no processo ordinário, têm lá o poder, têm lá a faculdade de arrolar 8 testemunhas cada, por réu e por fato. Mas o juiz ele pode ouvir quantas testemunhas ele quiser. As testemunhas referidas, ele pode ouvi-las de ofício, ele pode ex officio determinar a ouvida de outras testemunhas que não foram arroladas pelas partes e de forma ilimitada. Portanto, o Código acaba conferindo ao magistrado poderes instrutórios mais importantes que as partes. Mas não é apenas isso. Vejam o artigo 168 do Código de Processo Penal, que possibilita ao juiz, se entender que um laudo de lesões corporais, por exemplo, ele foi incompleto, determinar ex officio um exame complementar, fazendo a suplência daquela prova que incumbiria ao Ministério Público. Portanto, aqui também nós temos um poder inquisitorial fortíssimo concedido ao magistrado. Inquisitorial porque uma tarefa probatória que incumbiria ao Ministério Público. O artigo 241 do CPP, que permite ao magistrado determinar a busca e apreensão domiciliar ex officio. Os artigos 185 a 188 do Código de Processo Penal, que definem o interrogatório como um ato entre o magistrado e o réu. Vejam vocês que aí as partes elas são colocadas ao lado de fora. E esse ato se exerce em essência entre o juiz e entre o réu, como um ato de interrogação, como um ato inquisitorial. É uma natureza de produção probatória que se confere ao magistrado. O artigo 212 do Código de Processo Penal, que mesmo estabelecendo a inquirição direta pelas partes, confere ao juiz o poder para controlar o depoimento. Vejam, o juiz acaba presidindo esse depoimento e podendo deferir ou indeferir perguntas que ele entender desnecessárias pelas partes, o que acaba conferindo a ele, mesmo
mesmo sendo uma inquirição direta, ele acaba tendo o poder de dar a última palavra no depoimento dessas testemunhas. O artigo 234 do Código de Processo Penal, que define a possibilidade de produção de documentos pelo juiz, se o magistrado tomar conhecimento de documentos que não estejam no processo e que no seu entendimento deveriam estar, ele poderá determinar a juntada desses documentos aos autos. Ou seja, nós vamos encontrar em todo o Código de Processo Penal várias definições onde se confere ao juiz o poder de produção probatória. E como eu mencionei minutos atrás, toda produção probatória por parte do magistrado é uma suplência do trabalho da acusação, já que no processo penal cabe ao Ministério Público produzir as provas, enquanto ao réu cabe se beneficiar do princípio do estado de inocência. E, portanto, há uma evidente confusão funcional entre a figura do juiz e a figura do órgão de acusação quando há essa possibilidade de produção probatória. Nós desejamos, desde a Constituição de 88, que o processo penal se torne verdadeiramente acusatório, que haja uma separação absoluta de papéis dentro do processo penal, onde caberá ao juiz julgar, onde caberá ao Ministério Público acusar e onde caberá ao réu se defender. O artigo 3A nos traz uma bandeira importante para esse passo, mas falta enfrentar corajosamente a revogação de todos esses dispositivos que eu acabei de mencionar e que conferem ao juiz poderes probatórios dentro do processo penal para que nós possamos alcançar um processo penal verdadeiramente acusatório. Até o próximo encontro.